Bom, continuando esse resuminho aí, a teoria da ação comunicativa, mas aí surge um problema, se você considerar a teoria dos sistemas, que não se importa com as pessoas, de Luhmann. Como comparar, em semelhante teoria, a democracia com, digamos, o fascismo? Parece que não há como. O que se vê são estruturas que formam sistemas funcionais, não há valores aqui. Bom, Habermas é influenciado por Luhmann, mas o vê como intelectual pertencente a um meio positivista e cientificista, que tenta reduzir o sujeito humano a um sistema de interações. Habermas aceita a ideia do sistema, entendendo como a ordem institucional compartilhada que estabiliza modelos de ação e estruturas adquiridas pela família, pela igreja, pelas vizinhanças, pela escola, etc. Mas ele quer salvaguardar esse núcleo normativo universalmente presente na comunicação, que ele já havia descoberto em o que é a pragmática universal, que é, digamos, o coração do pensamento, aquilo que há de mais original. Eu penso no pensamento de Habermas, e é um artigo de umas 80, 90 páginas, que pode ser lido. E é relativamente claro. E esse núcleo faz parte, quer dizer, é um núcleo de estrutura comunicacionais que faz parte da natureza e vontade humana, pensa ele. E isso é o que torna a sociedade uma realidade moral, a maneira como esse núcleo funciona, e que é da natureza humana e por isso é universal. É daquilo que há de universal na natureza humana. Ou daquilo que se aplica a todas as diversidades diversidades da natureza humana, se quiserem. A resposta dele, ele tem uma resposta. Ele quer adicionar ao conceito de sistema o conceito de mundo da vida que ele adapta de Edmund Husserl. E assim ele pode ver o lado humano da coisa. Então, a sua teoria social é uma teoria que conjuga o sistema com o mundo da vida. O mundo da vida é o mundo do auto-evidente que os seres humanos compartilham. Um mundo de vivências pré-reflexivas que constituiu, e que você não tem consciência delas, mas que você aprende desde a infância, que constituiu um pano de fundo de práticas, de papéis, de normas e significações compartilhadas pelas pessoas. Sem isso, nós não poderíamos nos entender cotidianamente. E esse mundo se divide, como veremos, em cultura, sociedade e pessoa, o mundo da vida. Assim, Habermas aceita o sistema, mas quer relativizá-lo ao pô-lo ao lugar do humano constitutivo do mundo da vida. Para ele, o mundo da vida antecede o sistema, tanto ao nível do indivíduo quanto historicamente. O mundo da vida tem prioridade conceitual sobre o sistema. O mundo da vida é um reservatório da ação comunicativa. E o sistema deve estar enraizado no mundo da vida que subjaz às significações. Isso é um ponto fundamental, pois é do mundo da vida que está enraizado o sentido, o significado das coisas. Então, sem esse enraizamento, o sistema perde o sentido, ele perde a coerência para nós humanos. Exemplo: a competição do mercado só faz sentido se obedecer certos princípios regulatórios de igualdade, de oportunidades, de justiça, etc. O mundo social é, assim, para ele, constituído do conjunto do sistema e do mundo da vida. Essa dicotomia tem sido, no entanto, criticada. Será que não há uma melange que não pode ser... Para Thomas McCarthy, por exemplo, ela hipersimplifica a dinâmica interpenetrativa das instituições sociais. Fica difícil você separar essas duas coisas, se é que são separáveis. Então, nesse caso, a distinção seria uma distinção sem diferença.
Habermas quer também encontrar um remédio para os efeitos negativos da ideia de Max Weber de que no processo civilizatório ocorre uma desmagificação do mundo. Eu estou traduzindo literalmente, Entzauberung der Welt, desmagificação do mundo. Isso como essa importante ideia de Weber, uma grande ideia, mas que já existia antes de Weber. Ele desenvolveu. Esse como ela pode ser compreendida. No início, tudo era explicado por projeções antropomórficas da natureza. As árvores tinham vida, tinham espíritos, o tigre tinha um deus, etc. Com o desenvolvimento das ciências, e também existia uma cultura, uma mitologia, arte, até filosofia. E com o desenvolvimento das ciências e da tecnologia, cada vez mais as explicações míticas e quase míticas, como as que encontramos nas religiões, mitologias, literatura e filosofia, são substituídas por explicações científicas. Só que essa substituição não acontece sem deixar restos. A sociedade tecnológica substitui a ação valorativa pela razão instrumental, pensa Weber, e girando em torno desses novos valores torna-se mais e mais burocratizada. Vocês considerem quão burocratizada, estruturada é a nossa sociedade, especialmente em países desenvolvidos. Isso faz com que aquilo que não pode ser alcançado pela ciência ou seja anulado ou encontre substitutos empobrecidos. Exemplo, cultura de massa, música pop, sub-pop, stop música, cientificismo, que é uma tendência a você fazer ciência antes de poder fazer ciência. Então você faz de conta que faz ciência. Muito comum na filosofia contemporânea, analítica contemporânea. O resultado final desse processo seria a ascensão de especialistas que sabem quase tudo sobre quase nada, por isso mesmo não sabendo realmente nada de nada, embora se acreditem no ápice do saber. Nos tornaríamos assim, receia ele, prisioneiros da jaula de ferro. Aqui está Weber dentro da jaula de ferro, isso aí não faz sentido. A jaula de ferro seria o resultante da burocratização e racionalização da vida social, servindo a um sistema fundado na eficiência tecnológica, a serviço da racionalidade instrumental, cujo fim é a dominação e produzindo ao final a noite polar da gélida escuridão. Weber escrevia muitíssimo bem. Habermas acredita ser possível desafiar essa tendência opondo à racionalidade instrumental sua racionalidade própria, comunicativa, que é enraizada no mundo da vida. Devemos, para esclarecer, distinguir aqui a ação estratégica de ação argumentativa. Primeiro, própria da racionalidade instrumental é a ação estratégica, de que fala Weber, que pode ser definida como um tipo de ação social na qual um ou mais participantes tratam os outros como objetos mais do que como seres humanos, com os quais acordo e entendimento mútuo deveria ser alcançado, mas isso vai para o espaço. O que importa é o que você consegue lucrar. 2. A ação estratégica se opõe a um outro tipo de ação, que é a ação argumentativa, que é uma forma inerentemente consensual e de coordenação de ação motivada por um acordo racional. E aqui está o que Habermas considera ação comunicativa. Aqui os atores concordam livremente quanto aos méritos de seu comportamento cooperativo. Habermas também vê a ação comunicativa como a soma de 3 conceitos de ação. 1, 2, 3 e 4 é o agir comunicativo. Primeiro, você tem o agir teleológico, que tem a pretensão de validade, que é a pretensão de verdade. Ele visa a realização de um objetivo, refere-se ao mundo. Mas sem conhecer o mundo, não se pode agir no mundo. Agir normativo tem uma pretensão de validade, que é
como eu diria, todos eles estão juntos, mas cada um pode ser enfatizado. O agir teleológico enfatiza o aspecto teleológico no pensamento dele, que eu acho anticientificista, não, anticientista, ou um pouco preconceituoso com relação à ciência, opinião pessoal. O agir normativo tem uma pretensão de validade que é de correção das normas. Concerne a grupos que orientam a sua ação são de acordo com valores comuns, refere-se ao mundo social. E o agir dramatúrgico tem pretensão de validade, que é a de autenticidade, de veracidade, de dizer aquilo que lhe vai na alma, ou de fazer. Ele concerne a autorrepresentação expressiva diante do público, de um público. Refere-se ao mundo subjetivo. Então, se você junta os três, você chega ao quarto, que é o agir comunicativo, que tem a pretensão de validade de entendimento e uma referência reflexiva a todos os três mundos, ou aos três conceitos anteriores. Então vamos ver o agir comunicativo. Tudo isso está imbuído dentro do agir comunicativo. Diz respeito ao entendimento discursivo entre os sujeitos. Aqui a noção de Habermas, de discurso, é quando você para considerar, avaliar o segmento de normas, se foi correto ou não, ou se as suas expressões foram verdadeiras ou não, os enunciados, e aí você tem um discurso prático e um discurso teórico, sequencialmente, e você pode avaliar a pretensão de correção no primeiro e a pretensão de verdade no segundo. Mas para que haja esse discurso, ou discussão, você precisa de uma situação ideal de fala em que as pessoas são igualmente competentes linguisticamente e também com relação ao conteúdo do que dizem. As pessoas, elas têm liberdade para obter toda a informação que quiserem e transmitir toda a informação para os outros, e isso levaria para ele a possibilidade de consenso, de um consenso verdadeiro, de um consenso e, portanto, relativo ou que é ajustado, explicável por sua teoria consensual da verdade. Isso são outras coisas. Ele contém uma disposição para relativização no discurso. A isso podemos adicionar que filósofos da teoria crítica, os pais de Habermas, como Adorno e Horkheimer, rejeitaram a racionalidade do iluminismo, demonstrando que ela se tornou instrumentalizada, servindo à ação estratégica. Então, aí a crítica que eles fizeram ao iluminismo. Mas em oposição a eles, Habermas quer agora salvar a racionalidade como racionalidade comunicativa, a racionalidade que é apta à reflexão através do discurso e dentro de uma situação ideal de fala. A ação comunicativa é enraizada na troca de razões e na força do melhor argumento. Então, é possível salvar a racionalidade, conquanto não seja a racionalidade instrumentalizada. Então, terminamos essa